Olá, boa noite. UF inaugura a rede de laboratórios multiusuários e o Hospital de Clínicas da Universidade realiza o primeiro simpósio interdisciplinar de terapia intensiva. No estúdio, hoje vamos refletir sobre a extinção e fusão de municípios brasileiros. A ação está prevista no Pacto Federativo, uma das PECs do Plano Mais Brasil, lançado pelo governo federal, que busca ajustar as contas públicas. Fique com a gente, o Jornal da UF começa agora. A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal de Uberlândia inaugurou na última sexta-feira a rede de laboratórios multiusuários da UFO, RELAM. O espaço conta agora com um sistema online de agendamento de equipamentos de forma ágil e transparente. Veja. Os equipamentos, que custaram cerca de 4,5 milhões de reais, ficavam em vários laboratórios do campus Umuarama. Agora, com a criação da rede, tudo se concentra em duas salas do bloco 6Z, proporcionando mais segurança aos aparelhos e maior comodidade aos usuários. Facilita os nossos pesquisadores no sentido de viabilizar procedimentos que às vezes eles tinham que fazer o procedimento num determinado laboratório, depois ir para um outro laboratório, agora eles podem fazer os procedimentos que forem atinentes às suas respectivas pesquisas dentro do mesmo espaço. Houve um investimento extra de cerca de 60 mil reais na adequação de bancadas e instalação de aparelhos de ar-condicionado e outros materiais. A inauguração do complexo foi no saguão do bloco, com presença de professores e pesquisadores. Matias, professor do curso de Medicina Veterinária da instituição e um dos idealizadores do RELAM, será um dos beneficiados pelo novo sistema. Ter à disposição, não de um professor ou um grupo de professores ou pesquisadores, material para pesquisa, equipamentos muitas vezes caros ou de difícil acesso. Mas também a facilidade para o pesquisador, porque ele não fica sozinho responsável por uma série de equipamentos, manutenção e tudo mais. Facilita muito também para os orientados desses professores, que você vai ter um local em funcionamento com um técnico responsável e dessa forma o ensino da pesquisa é facilitado também bastante, né? Então, fora que também é uma economia violenta de custos. Na oportunidade, houve entrega de homenagens aos envolvidos na concepção e montagem dos laboratórios. O agendamento para uso dos equipamentos agora é feito antecipadamente e via online. Ele vai funcionar de uma forma clara e aberta ao público, tanto a comunidade interna da universidade como a comunidade externa. Os agendamentos serão feitos de forma online no site da própria universidade, no link da própria EP. Nós já estamos disponibilizando uma página na web, onde vai estar listados esses equipamentos, com a agenda também aberta, os horários dos dias da semana, para a comunidade fazer esses agendamentos. De acordo com o pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, a busca por parcerias com outros setores públicos pode ser necessária para garantir uma melhor manutenção dos equipamentos. Na medida em que os laboratórios, os dois, começarem a realizar amplamente todos os experimentos, nós vamos buscar convênios com órgãos públicos. Posso citar o exemplo do sequenciador de DNA. Nós temos várias possibilidades aí, inclusive com o Judiciário, com a Polícia Federal, que demandam a utilização do sequenciador de DNA. Ainda segundo ele, quem sai ganhando com a iniciativa não é só a comunidade acadêmica e a cidade de Uberlândia. Para toda a região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, nós estamos entregando hoje a essa comunidade, à sociedade, e à comunidade científica, um dos principais centros do estado de Minas Gerais, semelhante a esse nosso, com equipamentos, próximos àquilo que nós estamos entregando. Nós temos a UFMG. Nenhuma outra universidade concentrou os equipamentos em 2 laboratórios com tamanha articulação que nós conseguimos fazer aqui.
E a unidade de terapia extensiva do Hospital de Clínicas da UFO realiza hoje e amanhã o primeiro simpósio interdisciplinar de terapia intensiva. O evento conta com a participação de diversos profissionais da saúde que atuam na instituição. Veja. Enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, entre tantos outros profissionais da saúde, além de estudantes da UFO, estiveram no auditório do Bloco 2A do Campus Umuarama para discutirem práticas de cuidados a pacientes em situações críticas. O tema central deste primeiro seminário é Cuidado Interdisciplinar do Paciente Crítico, Desafios para Assistência Segura. O objetivo do nosso seminário interdisciplinar é mostrar para a comunidade acadêmica e para a comunidade em geral a importância do serviço, do trabalho interdisciplinar, na medida que nós trabalhamos com paciente crítico e visamos também a qualidade e a segurança da assistência prestada a esses pacientes. Dentre outros objetivos, nós queremos devolver para a comunidade esses pacientes da melhor maneira possível, em todas as suas funções. Na oportunidade, todos puderam conhecer a história de alguns pacientes. Entre eles, o Lucas, que sofreu um traumatismo craniano e fraturas na coluna no acidente de moto há 3 anos. Na época, ele ficou internado 15 dias na UTI e 43 dias na enfermagem do Hospital de Clínicas. Muito bem tratado lá, está sendo ótimo, tudo está sendo ótimo para mim. O pai de Lucas veio com ele e ficou orgulhoso da participação do filho no evento. Primeiro, agradecer a Deus e a equipe que cuidou dele, por isso, esse momento, de estarmos aqui, E assim, é muito emocionante, muito gratificante em poder estar aqui agradecendo o pessoal e estar demonstrando essa vivência, esse atendimento que a gente teve, como eu já disse, espetacular. O Hospital de Clínicas possui 30 leitos de UTI adulto que atendem, em média, 800 pacientes por mês. A taxa de ocupação é de 100% e com fila de espera. Entre outras melhorias necessárias, o coordenador da UTI adulto pretende tornar o atendimento cada vez mais humanizado. Apesar das inúmeras dificuldades e limitações, o reitor da UFO entende que a instituição presta um excelente serviço à sociedade de Uberlândia e região. O paciente de UTI é um paciente em condição crítica. Isso faz com que a família esteja muito apreensiva, que os amigos estejam apreensivos. Portanto, esse tipo de tratamento envolve todos os profissionais de saúde, envolve os pacientes e suas famílias e coloca sobre o hospital uma enorme responsabilidade. E eu quero dizer que daquilo que temos visto, os nossos profissionais atuam com muita destreza, com muita competência, com muito amor, a gente poderia dizer. Porque esse cuidado ele vai além do aspecto técnico apenas, Tem que pensar no ser humano, no paciente como um todo, E ele precisa de um atendimento integral, que vai, às vezes, para muito além apenas do cuidado físico. Vamos falar agora sobre o tema em destaque no JU de hoje. A proposta divulgada pelo governo federal prevê a extinção de municípios com menos de 5 mil habitantes e a arrecadação própria é menor que 10% do total, o que gera polêmica, mas por enquanto trata-se apenas de uma ideia que precisa de aprovação do Congresso. Já se provocou as mais diferentes reações, mesmo assim, aqui em Minas Gerais a medida pode afetar 231 municípios, que é o caso da cidade Fortuna de Minas, na região central do estado. Confira. Cenário típico do interior. A paz faz parte da vida dos mais de 2.900 habitantes de Fortuna de Minas, que fica a 99 quilômetros de Belo Horizonte. A cidade pode ser pequena, mas o orgulho de pertencer a essa terra não cabe no peito. A cidade que é maravilhosa para viver, para educação, só para serviço, emprego, que não tem muita coisa assim para gente ser, para emprego, principalmente para os jovens. Cidade muito boa, tranquilo, lugar bom de se viver. A tranquilidade do povo só é quebrada com as notícias vindas de longe, lá de Brasília. A proposta de emenda constitucional apresentada nesta semana pegou de surpresa Fortuna de Minas e outros 223 municípios mineiros. Com a intenção de economizar, a ideia é que cidades com menos de 5 mil habitantes
e menos de 10% de recursos próprios sejam incorporadas a outros municípios. A cidade chama Fortuna de Minas, mas falta arrecadação própria que faça jus ao nome. Apenas 4,5% do orçamento é gerado aqui mesmo no município. O restante vem de repasses do Estado e da União. Por isso, independentemente de como os serviços estão sendo executados, esse município voltaria a ser um distrito, como já foi num passado recente. A cidade já fez parte de Sete Lagoas e até 1962 figurava como o distrito de Inhaúma. A proposta de emenda constitucional prevê que até 4 cidades se tornem uma, com o município mais rico gerindo os outros. Isso aconteceria em 2025, mas a ideia já provoca debates. O próprio prefeito vê vantagens na mudança, com ressalvas. Olhando simplesmente pelo lado financeiro, né, eu acho uma boa ideia, porque é uma economia muito grande que se geraria com essa função. Né? Mas tem a questão da identidade das pessoas, da identidade cultural, religiosa, entre outras. Aquelas pessoas que nasceram em Fortuna de Minas, como passaria a ser? A gente seria incorporado a outro município, a gente iria se fundir com o município vizinho, seria necessário trocar o nome do município, isso iria se manter. Então, muito pouco se sabe. A cidade tem 9 vereadores, um número mínimo garantido pela Constituição brasileira. Com salário perto de R$3.000, eles se encontram 3 vezes ao mês, nas reuniões ordinárias. A nova sede foi inaugurada há 3 anos, obra que custou R$400 mil. O orçamento anual gira em torno de R$750 mil. Para o presidente da Câmara, a ideia de tirar Fortuna do mapa é desnecessária. Eu acho que eles deveriam fazer um estudo, primeiro, das cidades aonde está funcionando, igual a cidade Fortuna de Minas, enquadra menor habitantes que 5 mil, que eles especificam, mas é uma cidade onde tudo funciona. Além da questão econômica, a autonomia e a sensação de pertencimento estão em jogo. O cientista político lembra que as emancipações dos municípios surgiram muito pelo desejo popular. Para que haja uma incorporação, a criação do município, você pode ter uma incorporação, ou seja, um município incorpora o outro. Você pode ter uma fusão de municípios, ou seja, 2 municípios se juntam, criando um outro, um terceiro município. E pode ter o desmembramento, que é o mais comum, ou seja, surgimento de município a partir do território de um município anterior. E, em todos os casos, é fundamental ouvir a população. Nós estamos numa democracia e essa escuta da população por meio de um plebiscito, ou seja, uma consulta prévia, onde vai perguntar simplesmente ao povo do município, aos munícipes, se eles desejam ou não essa incorporação, essa fusão. Enquanto isso, sobra a indignação da população em cima da proposta que ainda nem foi discutida no Congresso. Há mais de 50 anos atrás, os grandes homens de Fortuna de Minas se uniram, batalharam e lutaram muito para a emancipação do município. Aqui deixou de ser uma vila para ser o município de Fortuna de Minas. Hoje, pessoas em Brasília que não nos conhecem, muitos nem nunca vieram aqui, querem acabar com o município, querem voltar aqui a ser uma vila, pertencer a outra cidade. Ou seja, isso é andar para trás. Em nota, a Confederação Nacional de Municípios afirma que essa proposta é um grande erro e representa falta de conhecimento sobre a realidade brasileira. Também, por meio de nota, a Associação Mineira de Municípios considera essa proposta inviável e alega que a intenção principal é de desviar o foco dos graves problemas enfrentados pelo governo federal. E aqui no estúdio hoje recebo para conversar conosco sobre esse assunto o Rick Naves, que é economista. Boa noite, Rick. Boa noite, Patrícia. E também o Alexandre Valmort, que é o professor da Faculdade de Direito da UFO. Boa noite, professor. Olá, boa noite. Gostaria que vocês começassem falando sobre a questão da constitucionalidade dessa proposta do governo federal. Professor Valmort, seria possível, sim, essa proposta de extinção e fusão de municípios? Bom, ela é bastante duvidosa do ponto de vista constitucional, porque veja bem, uma das coisas mais fortes, aquilo que o pessoal normalmente chama de cláusulas pétreas, ou seja, aquela parte da Constituição que nós temos uma superproteção quase imutável, justamente um dos assuntos é a Federação Brasileira. Aí muita gente vai dizer, não, mas eu não estou alterando, não estou suprimindo a federação.
Só que essa ideia de federação na Constituição, ela guarda o respeito por alguns patamares, por algumas camadas, ou seja, nós temos um poder central, que é a União, os poderes regionais, que são os estados, e os poderes locais, que são os municípios. No mais, essa proposta de emenda, ela dá a ideia de que de cima você faz um corte e pode extinguir essa última camada, né? Uma parte dessa última camada, que segundo a linha estabelecida pela proposta de emenda seriam os municípios com menos de 5 mil habitantes. Todos esses municípios, eles gozam de um status que é a chamada autonomia federativa. E isso parece uma forma de você patrolar, não é? Passar por cima de um elemento que é do coração da Constituição, essencial, que não permite esse tipo de coisa. Excelente. E quais seriam, então, os trâmites necessários para ver essa extinção, né? Ainda nem começou a ser votado no Congresso, mas seria realmente possível? Acho que o professor Fernando colocou essa parte constitucional, acho que, né, de forma brilhante. Não tem, no próprio texto constitucional tem lá, né, no preceito, lá no parágrafo 4º do artigo 18 da Constituição, tem a forma de criação e de extinção dos municípios. Interessante que essa proposta, né, posta aí, está no artigo 115, né, dessa proposta de emenda constitucional, e entre as várias citações, no parágrafo 5º ele cita da seguinte forma: não se aplica a incorporação de que trata este artigo o disposto no parágrafo 4º do artigo 18 da Constituição Federal. Ou seja, ele dispensa isso que está já pavimentado na Constituição Federal, né? Ele fala então que essas regras que ele está criando aqui é uma série de regras novas que não está respeitando aquilo lá. E o que defende, por exemplo, essa parte lá do artigo 18, que os munícipes, né, a população, os cidadãos dos munícipes que vão se tornar independente, ou o novo município que vai ser criado, a população seja ouvida, seja levada em consideração através de um plebiscito. Então, se a gente pensar um município, uma organização, um povoado, assim como numa sociedade tribal, acho que isso aqui, na verdade, é um tema, inclusive, de antropólogos, né? Por que o município ele foi criado? Qual é a história daquela população? Por que em algum momento surgiu uma vontade de se tornar independente, né? Tem alguma questão de identidade? O que se coloca agora é justamente questão financeira, né? E se realmente essa questão financeira, a economia para a União viria de forma significativa para o Estado? Não, para a União é muito dúbia essa questão. Dá para se afirmar que essa economia seria principalmente no mercado de balcão, via recursos discricionários que a União fornece aos municípios. Então, no limite, sim, ele teria um número menor de prefeitos para atender aos anseios. Mas, por exemplo, o FPM, ele é um fundo de participação dos municípios. Ele é parte de recurso arrecadado pela União, mas que é recurso que involuntariamente, não depende de vontade voluntária da União, passa esse recurso para os municípios. O fundo de participação dos municípios são recursos já definidos na Constituição, parte do imposto industrial, né, da produção industrial, e parte do imposto de renda. Esses recursos são assegurados aos municípios. Então, independente se extinguir ou se criar mais municípios, não significa que vai ter mais recursos ou menos recursos do FPM. O FPM significa, se diminuir o número de municípios, o bolo vai ficar do mesmo tamanho, mas significa que as fatias ficarão maiores para aqueles municípios que vão continuar em pé. Então, esse bolo vai ser menos distribuído. Assim, se a gente for ver, por exemplo, a história do FPM, quando ele foi criado, ele tinha unicamente lá em 65 o preceito da população. Então, ele levava em consideração o número de habitantes. Em alguns momentos na história desse tributo, por bem, ele incorporou um critério de renda, e ele foi definido depois por faixas populacionais, que eu acho que tem aí um amplo debate, um amplo espaço para discussão dessas faixas, porque faixas, ela acaba guardando alguma questão de desigualdade mesmo. Então, dá para discutir sobre isso, mas o potencial de economicidade, de economia de recursos para a União é quase nulo. Concorda, professor Alexandre Valmert? Então, não seria por aí, essa questão da economia ser o principal ponto-chave, né, desse plano? Eu acho que nós temos que chegar e analisar toda essa questão, Patrícia, a partir do seguinte ponto. Queira ou não, está se colocando como se todo município com menos de 5 mil habitantes, por si só, fosse um problema. Então a ideia temos que ter um corte, uma cura radical.
Bom, a coisa não é tão simples, o senhor Rick acabou de falar, né? Na verdade isso não é uma conta, simplesmente agora você diminui o número de municípios, haverá uma economia de uma X%. Economia tal. E a gente não pode esquecer que tem algumas coisas aí que isso sim a gente tem que colocar na ponta do lápis, mensurar com cuidado, porque vejam, muitas vezes esses pequenos agrupamentos populacionais que têm lá sua estrutura política funcionando, você não tem simplesmente a estrutura política, o poder público não é simplesmente uma Câmara de Vereadores. Inclusive, a própria matéria que foi veiculada, vocês prestaram atenção, lá tem Unidade Básica de Saúde. Sim, não é? Unidade. Então tem uma mão de serviços públicos e isso não pode ser descartado. Aí muita gente vai dizer, não, mas se um município maior... Mas não quer dizer que necessariamente num município maior, toda essa dinâmica, essas demandas dessa população sejam atendidas. Ao contrário, pode haver a diluição. Tá? Então eu acho que essa é uma primeira vacina para a discussão, ou seja, o município pequeno não é por si só um problema. É claro que nós temos problemas no Brasil, nessa estrutura federativa, não é? Bom, uma coisa que acaba ditando essa dinâmica é que, você veja, o Brasil tem uma dinâmica regional, tem partes que agora estão crescendo e Minas é um exemplo, né? Esses pequenos municípios que ficaram nas regiões onde houve esgotamento do ciclo aurífero já há 2 séculos e tudo mais. Mas, por outro lado, você pega, por exemplo, numa seta para o centro-oeste, para a região norte, você tem lugares que há 30 anos atrás nada havia e hoje você tem um adensamento populacional de 10 municípios. Isso é da dinâmica do sistema brasileiro e não é considerado nessa proposta. É uma proposta que parece que ela fantasia um problema, apresenta como se fosse solução. Isso a gente acaba concordando com a nota, né, dos municípios, né, sim, que acaba diluindo a atenção. Associação Mineira dos Municípios, né, que isso tem que levar em consideração. Inviável. E assim, a Constituição, isso é uma coisa importante para as pessoas saberem, ela tem uma série de mecanismos para esse funcionamento melhor das coisas, certo? Por exemplo, de um jeito ou de outro, de 88 até 95, realmente houve uma explosão de municípios aí no Brasil. Isso é fato. Uma própria emenda constitucional já alterou, pouca gente sabe, né, isso não foi levado em consideração, alterou o dispositivo constitucional exigindo o estudo de viabilidade municipal, justamente para verificar se é possível você estabelecer alguns critérios. E outra, você tem hoje, Patrícia, uma série de instrumentos no direito que possibilitam ações integradas. Você pode formar consórcio de municípios, é possível criar associações públicas de município. Talvez uma proposta interessante, legal, seja justamente você criar normas que incentivem e fortaleçam essa ação cooperativa e não simplesmente cortar. Seria outro viés de pensamento. Já previsto, inclusive. Já previsto. Voltamos a falar sobre esse assunto. Agora uma pausa para a gente saber como fica a previsão do tempo para esta terça-feira em Uberlândia e outras cidades da região. Em Uberlândia, a previsão é de chuva durante a tarde. Os termômetros marcam entre 21 e 31 graus. O dia amanhece ensolarado em Monte Carmelo, mas a probabilidade de chuva é alta. A temperatura mínima é de 19 graus e a máxima de 28. A chuva também deve chegar em Tuiutaba. A mínima prevista é de 21 graus e a máxima pode chegar a 31. Terça-feira de chuva em Patos de Minas. A mínima é de 19 graus e a máxima de 27. Variação de sol e nuvens em Araxá. A temperatura varia entre 18 e 26 graus, também com possibilidade de chuva. Agora fique por dentro dos eventos que serão realizados pela UFO essa semana. Olá pessoal, já estamos em dezembro e você confere agora os eventos que acontecem na universidade nesta semana. O primeiro encontro de Imigração, Saúde e Trabalho vai ser realizado nesta terça-feira. Durante o evento vai ser lançado o Guia de Apoio para Imigrantes e Refugiados em Uberlândia. O encontro acontece no bloco 5R, da 1h às 5 horas da tarde. Na quinta-feira, o curso de Filosofia da UFO completa 25 anos. E para celebrar essa data, o Centro Acadêmico de Filosofia realiza palestras, debates e um sarau filosófico. A comemoração tem início às 10 horas da manhã, no Centro Esportivo Universitário do Campus Santa Mônica. E no sábado tem a segunda jornada sobre ensino e aprendizagem de língua inglesa e literaturas de língua inglesa. O evento pretende refletir sobre os processos de ensino de aprendizagem e abrir um espaço para debater a formação dos professores da área. Todas as atividades vão ser realizadas no bloco 5O, no Campus Santa Mônica.
O evento Zulfo fica por aqui. Na próxima semana eu volto com mais dicas para vocês. Até mais! Voltando a falar então sobre a extinção e a fusão de alguns municípios, né? Proposta uma das PECs do governo federal, que ainda será votado no Congresso. Rick, Minas Gerais é o estado que mais seria afetado com a redução de municípios. Na nossa região, muitas cidades deixariam de existir? Isso, Patrícia. Minas tem muitos municípios, né? E vários deles pequenos municípios. Quando a gente fala em município pequeno, a gente está falando da população. A gente não está falando da área territorial. E quando a gente fala de município, a gente está falando de território, né? Então, quando a gente fala município pequeno, a gente está falando de um município que tem uma população baixa, né? Na região, dos 66 municípios que configuram Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, 17 municípios têm menos de 5 mil habitantes. Destes, todos geram menos do que 10% de sua receita a partir dos 3 tributos que serão considerados. Então, nesse momento, todos os 17 seriam anexados a outros. Mas interessante a gente ressaltar que, independente da população, considerando todos os municípios do país, apenas é um número muito baixo, né? Quase 90% dos municípios do país não gera 10% da sua receita a partir dos 3 tributos considerados. Então, assim, independente da população. Quando a gente vai olhar para Minas, esse número é quase o mesmo, é 89%. E quando a gente olha para a região, 87%. Se a gente considerar, então, todos os municípios da região, dos 66, 58 não geram 10% de sua receita a partir dos 3 tributos considerados, que é IPTU, ISS e ITBI. Interessante. Mostra a dependência, então, dos municípios com relação ao Estado. Mas, assim, isso foi discutido lá atrás, isso é simplesmente um desenho tributário. Os tributos municipais, eles são tributos caracteristicamente urbanos. Então, se um município desse aí, que a gente está falando que é um município pequeno, esse município é um município rural. A geração de riqueza dele está na área rural, né? Então, ele tem uma baixa população, porque geralmente a população está empregada no campo, principalmente. E a geração de riqueza dele, então, não está só na sua área urbana. Quando fala assim, município desse vai ser extinto, tem que se considerar, porque tem atividades privadas ali também, não só o setor público. O pessoal hoje olha como se o setor público fosse algo ruim, que a gente sabe que não é. Além disso, imagina a incerteza que causou para os negócios nesses pequenos municípios. Uma pessoa faz lá um restaurante de R$500 mil, não sabe se daqui 5 anos o município vai continuar existindo ou não. Para quem que ele vai vender esse negócio, né? Uma fazenda que produz muito, tem lá a sua via pavimentada. E isso sem falar na questão da identidade, né? A cultura, o patrimônio histórico, envolve tantas outras questões, né? A incerteza já trouxe para esse momento. O que a gente mais precisa nesse momento para a economia alavancar um crescimento aí é de certezas, né? Minimizar as incertezas. Então, causa uma insegurança enorme. 4 milhões de habitantes, quase 5 milhões de habitantes de brasileiros residem em municípios com menos de 5 mil habitantes. E qual a incerteza que está posta para os negócios privados dessas pessoas que habitam esses pequenos municípios, né? Muito bom. Então, a gente vê aqui que o Rick, ele já deixou claro o seu posicionamento, né? Você não votaria a favor de forma alguma desse projeto. Eu acho que precisa muito ser discutido. Eu acho que, por exemplo, o governo digital dá para incorporar. Quando a gente pensou nesse desenho de vereadores, uma forma de democracia representativa, né? Própria questão do prefeito, secretariado, isso dá para ser rediscutido, aproveitando as novas tecnologias, né? Dá para o governo estar mais próximo da população, a prestação de contas ser mais efetiva utilizando essas plataformas, inclusive discutir essas formas de representatividade e pensar na discussão de custos também. Excelente. Mas a questão da extinção, eu acho que ela não pode ser da forma que traz o texto aqui, acho que está trazendo mais complicação para o momento e cria essa incerteza, que frustra investimento. Quem que vai decidir montar uma indústria hoje num pequeno município, aproveitando uma riqueza natural, algum minério que ele tem ali, mas quem vai responder, qual ente público que vai responder por aquilo depois? Professor Alexandre Valmet, nosso tempo também já está chegando ao fim, eu preciso que você me ajude a concluir esse pensamento, né? Os dois falaram muito bem aqui sobre os vários fatores que precisam ser levados em conta nesse projeto, que ainda vai ser passado em aprovação pelo Congresso. Além das questões constitucionais, né, que você já explicou muito bem, gostaria que você falasse, então,
De que forma, né, isso iria impactar o nosso país, né? A gente teria que pensar nos municípios e em outros estados também que teriam que ser revistos nesse enxugamento, caso fosse a solução? Bom, eu acho que você colocou muito bem. Se é para passar a limpo, se é para verificarmos todos os problemas da federação, se chama PEC do Pacto Federativo, nós temos que corrigir algumas coisas, né? Aqui, ó, por exemplo, quem está nos assistindo agora, não sei se sabe, mas nós temos aí alguns estados da federação que a população é menor do que Uberlândia, ou igual a de Uberlândia. Dá um exemplo, só para a gente ter uma ideia. Nós temos, por exemplo, Roraima e Amapá. Roraima tem uma população menor do que a cidade de Uberlândia e, veja bem, né, tem que discutir. Ninguém falou nada. Será que com essa mesma régua que estão usando para os municípios com menos de 5 mil habitantes, Roraima também é, entre aspas, né, sustentável? Não é? Roraima até 1988 era um território federal e por um jogo dentro da Constituinte acabou se tornando Estado. Né? E aí vem uma série de discussões. Né? Não esqueçam, Roraima elege 3 senadores. Roraima elege 8 deputados federais. Isso aí também é uma outra coisa que em 88 teve essa mudança, né? De uma hora para outra a representação mínima pulou para 8 deputados federais. Tem estados enormes no Brasil e eles conseguem administrar todo o seu território. O estado do Amazonas e o estado do Pará realmente têm condições de chegar e prestar todos os serviços necessários. São uma série de indagações. Há município no Brasil, por exemplo, que a extensão territorial é equivalente à de alguns países da Europa. Da Europa, né? São enormes. Então a discussão acho que não pode chegar e simplesmente eleger um culpado de momento, que são os municípios com menos de 5 mil habitantes. Eles não são, né, os culpados de todos os problemas da federação. E pensando também na questão política, seria muito difícil, né, conseguir aprovação no Congresso, justamente por todas essas amarrações políticas que existem também. Com certeza, né? Porque não esqueçam, o eleitor não mora no país, o eleitor não mora no estado, o eleitor mora no município. No município, né? As eleições são municipais. E essa capilarização realizada por esses agentes políticos locais não pode ser desconsiderada. Excelente. Muito obrigada pela sua participação e contribuição no JU, viu, professor Alexandre Valmert. Rick Naves, economista também, muito obrigada, Rick, pela sua participação. O JU de hoje chega ao fim, mas logo mais, às 10 horas da noite, no Roda Viva, hoje será com o Henrique Meirelles, o atual secretário da Fazenda e Planejamento de São Paulo. Então, continua aqui na telinha da TV Cultura. E muito obrigada pela audiência, tenha uma excelente noite. É claro que eu te espero amanhã. Tchau.